O que liga uma múmia antiga ao grito de Munch? Como Munch teve a ideia, talvez, para a pintura mais famosa de todas. Munch nasceu na Noruega em 1863. Ele só pintará seu primeiro quadro sério aos 20 anos, e o grito surgirá quando tiver 30. A família de Munch não tinha artistas, apesar de ser conhecida nos círculos criativos da Noruega. Um parente distante deles era Jacob Munch, um famoso artista neoclássico. A tia Karen, que cuidou da criação de Edvard após a morte de sua mãe, fazia quadros com materiais naturais. Além disso, Fritz Taulow também era um parente distante deles. Aos 7 anos, Edvard se interessa por esboços da procissão dos cegos, que vê na cidade enquanto seu pai reza pela morte da irmã mais velha. O interesse de Munch pela pintura, apoiado por sua tia, só aumenta. Aos 17 anos, ele ignora o pai, deixa o colégio técnico e entra na Escola Real de Desenho Cristiânia. Os muitos parentes criativos que notaram o talento de Edvard o ajudam a convencer o pai. O mentor de Edvard foi o artista naturalista Christian Kroc, que introduziu o jovem no círculo da elite criativa da capital. O primeiro trabalho do pintor foi o retrato Estudo de Cabeça, feito aos 20 anos. Depois veio Moça Acendendo o Fogo. Essas pinturas não chamaram nenhuma atenção, e seria estranho se tivessem chamado, afinal, ele ainda era um novato. Com a ajuda de Fritz Taulow, no ano seguinte, Munch ganhou uma bolsa de estudos e participou do Salão de Paris. Naquela época, o salão era a única exposição anual de pinturas no mundo onde os artistas exibiam suas obras. Esse era o evento mais importante do ano, e todos os artistas sonhavam em expor no salão. Às vezes, só algumas centenas de quadros eram escolhidas entre 5.000. Ano de 1884. Naquela época, sem internet e com a fotografia no início, só era possível ver obras de outros artistas em museus e exposições. Por isso, visitar o Salão de Paris se torna quase uma revelação para o jovem Munch. E acredite, nem todos os artistas daquela época tinham a oportunidade de ir a Paris para o Salão de Paris. Munch tem uma carreira meteórica apoiado por seu patrono. E em 1886, apenas 2 anos após sua estreia, Munch, na exposição de arte de outono, apresenta sua nova pintura A Menina Doente, inspirada na grave doença de sua irmã Sophie. No entanto, os críticos destruíram a pintura considerando-a imatura. O simples fato de críticos notarem um artista tão jovem já é uma grande conquista. Mesmo assim, essa crítica afeta muito o jovem Munch. Ele se fecha e depois evita grandes experimentos. Como vimos nos vídeos sobre Malevich e Picasso, a ousadia e a experimentação permitem ao artista se destacar e inovar na arte. Caso contrário, você é apenas como todos os outros. Durante alguns anos, o artista pinta retratos e paisagens impressionistas, experimenta cores, tenta o pontilhismo e busca seu próprio estilo como todo jovem artista. E em 1889, 4 anos antes de pintar O Grito, o pai de Munch morre. Ele perde o funeral e entra em depressão. Em 1890, pinta o famoso quadro Noite em Saint-Cloud, dedicado ao pai. Esse quadro, repleto de abandono e solidão, se destacará bastante. Ele se isola dos amigos e volta à Noruega, onde logo pintará seu primeiro grito, inicialmente sem esse nome. Agora vamos analisar de perto como surgiu o grito. Edvard Munch retorna a Cristiania, subúrbio de Oslo, após visitar o Salão dos Rejeitados. Perto da casa dele, uma colina oferece ótima vista do fiord com ponte para pedestres. Esse lugar aparece frequentemente nas pinturas de Edvard Munch e parecia ser o mais pitoresco do subúrbio. Em janeiro de 92, Edvard Munch fez a seguinte anotação em seu diário: Eu estava passeando com 2 amigos. O sol se punha e fui tomado por tristeza. De repente, o céu ficou vermelho como sangue. Parei e, exausto, apoiei-me no corrimão. Sangue e línguas de fogo pairavam sobre o fiord e a cidade. Meus amigos continuaram andando, mas eu fiquei parado, tremendo de medo, e senti um grito aterrorizante e infinito da natureza. Lembrem-se dessas palavras, nós ainda vamos voltar a elas mais de uma vez. Munch admite que dessa anotação surgiu a ideia inicial de O Grito. Naquele ano, uma forte erupção do Krakatoa, na Indonésia, fez com que céus do mundo e da Europa tivessem pores do sol escarlates de intensidade incomum. Impressionado pelo fenômeno incomum e dramático, Munch iniciaria uma série de pinturas.
Primeiro, a pintura Humor ao pôr do sol, depois chamada Em Desespero. Um homem de chapéu está junto ao corrimão da ponte com um céu avermelhado ao fundo. Dois homens de cartola se afastam. E pela frase de Munch, já sabemos que os dois homens que se afastam são amigos de Munch, e na frente está ele mesmo, oprimido pela visão escarlate. Veja o esboço que Munch fez em seu diário ao lado daquela mesma anotação. Ele será nossa primeira pista para entender os pensamentos de Munch. Como pode ver, Munch inicialmente não pretendia transmitir o horror ou o grito de alguém. A primeira versão tem um enredo banal, em que o céu sangrento domina, pairando ameaçador sobre a pessoa e refletindo-se em seus pensamentos como na água. A renomeação da pintura é a dica número 2. Ela destaca o desejo de Munch de intensificar o efeito da obra, que inicialmente não continha nenhuma emoção específica. Em 1992, ele pinta uma obra pouco conhecida, mas essencial para nossa pesquisa, Noite na Rua Carl Johan. Veja o homem em primeiro plano. O rosto dele não parece familiar? Nesta obra, Munch busca pela primeira vez expressar a solidão humana, mesmo entre a multidão. Veja, ele recorre à máxima simplificação do rosto humano, que se parece mais com um esqueleto melancólico com 2 pontos representando as narinas. E isso, convenhamos, funciona. Acho que é exatamente nesse momento que ele encontra aquela imagem interessante que logo vai transformar em uma tentativa de transmitir emoções através de gritos. Em 1993 ele pinta outro quadro, Morte no Barco. Novamente vemos um esqueleto. Munch sempre se fascinou pelo sofrimento e pela morte. Sua saúde mental vai piorar e ele será internado em um hospital psiquiátrico. Doenças mentais perseguem sua família, e as nuvens que se aproximam já o preocupam, assustam e invariavelmente se refletem em sua obra. Acredito que esses precursores tímidos de O Grito, aos poucos, formaram a imagem futura da pintura, e estamos quase chegando lá. Não sabemos exatamente como essa imagem surgiu em sua mente, mas o quadro Noite na Rua Carl Johan sugere que não foi de repente. Historiadores de arte acreditam que a Exposição Universal em Paris inspirou Edvard Munch a criar a criatura esquelética, já que uma múmia inca em exibição chamou a atenção de vários artistas. Esses foram os anos do início da Revolução Tecnológica. Surgiram a fotografia, os navios a vapor, as locomotivas. As pessoas começaram a se deslocar pelo mundo muito mais rapidamente. E nos museus começaram a aparecer exposições de regiões tão distantes da Terra que nunca tinham sido acessíveis ao grande público. Isso sempre causava alvoroço. A múmia atraiu artistas como Paul Gauguin, que a retratou. Supõe-se que ela serviu de modelo para a figura central na pintura A Dor Humana e para a velha senhora à esquerda da tela. De onde viemos, quem somos, para onde vamos? Em 1893, ele cria a primeira versão em papelão com pastel muito próxima do grito final. Essa versão nos interessa, pois quase repete o principal, mas com diferenças que nos dão outra pista. Vejam as mãos, a figura está claramente tapando os ouvidos. Pesquisadores debatem se a pessoa na pintura grita ou tapa os ouvidos pelo grito, mas esta versão mostra claramente que ela tapa os ouvidos. Nós podemos ver isso. As últimas palavras do diário, e sentir um grito aterrorizante infinito da natureza, não permitem outra interpretação. A figura na pintura tapa os ouvidos pelo som externo. Em 1893, Munch também apresenta o grito final em outras pinturas. Esta é a versão mais relevante de O Grito. Note a influência de Van Gogh aqui. As pinceladas são semelhantes, claramente direcionadas ao longo dos contornos dos objetos. Munch manteve o céu avermelhado, mas substituiu a própria figura da primeira versão por uma pessoa com a boca aberta de horror. Duas figuras indefinidas, mal desenhadas, se afastam, enfatizando a solidão da figura diante das nuvens sangrentas que pairam acima. Tudo ficou igual, exceto a pessoa em primeiro plano, e é justamente ela que se revela algo absolutamente incomum para a pintura daquela época. A meu ver, não faz sentido analisar técnica, paleta de cores ou fundo, pois a figura em destaque define o clima da obra. Como veremos, isso a tornará famosa. Munch assume grande risco. Nunca antes, os artistas tentaram distorcer tanto o corpo humano, simplificá-lo a um desenho quase infantil e primitivo. Mas nisso há uma característica ainda desconhecida para os visualizadores daquela época, mas muito popular entre os designers contemporâneos: a simplificação do objeto publicitário.
Eu diria que a figura na pintura de Munch se tornou o primeiro logotipo de emoção do mundo, que hoje chamamos de emoji, e foi exatamente nisso que ela acabou se transformando. A pintura foi exibida pela primeira vez em Berlim, na exposição Amor. Munch já era um artista famoso, envolvido em escândalos, e suas obras atraíam o público de arte. E então ele mostra ao mundo algo que se parece com uma pessoa, mas é muito estranho, esquelético, excessivamente simplificado. Figura paralisada em horror mudo, cercada por linhas agudas e contrastantes do céu e da água. Isso era algo novo, diferente de tudo. Naquela época, os artistas pintavam exclusivamente objetos do mundo real. O surrealismo só surgiria daqui a 30 anos e o abstracionismo em 20. E então, em meio ao impressionismo e ao fauvismo já bem estabelecidos, surge esse mal-entendido. E claro, estourou um escândalo. Os acontecimentos são amplamente discutidos na imprensa. A maioria dos críticos recebeu a pintura negativamente, mas Munch, habituado às críticas, reagiu com condescendência. O grito dividiu os artistas entre favoráveis e contrários, elevando o reconhecimento do artista e separando a cena artística de Berlim em dois grupos. E embora sua pintura ainda agradasse a poucos, o número de admiradores do artista começava a crescer. Ele se torna uma celebridade na Noruega e bastante conhecido no mundo. A imagem criada por Munch acaba sendo tão bem sucedida que logo será firmemente associada ao sofrimento humano. O efeito se intensifica com o rápido desenvolvimento da doença mental de Munch, diagnosticado com esquizofrenia, agravando ainda mais sua condição. Isso só aumenta o véu de rumores e interpretações, que inevitavelmente tendem a considerar o grito como uma premonição da dolorosa névoa da loucura. Munch vai mudar o nome da pintura várias vezes, o que, como sempre, nos dará novas pistas. A princípio, Munch dá a ela exatamente o mesmo nome, Desespero. Como podem ver, no começo não havia ênfase no grito. Um ano depois, será lançado um livro sobre Edvard Munch, com prefácio de um autor polonês que analisa Desespero, Futuro, o Grito. E ele escreve que o artista conseguiu mostrar, cito, a assustadora luta entre a razão e o sexo, na qual o último vence. O herói amante não deve mais existir, sua sexualidade transbordou e ecoa pela natureza. Foi exatamente esse artigo, segundo o próprio Munch, que o fez renomear a pintura. Você lembra das palavras dele sobre o grito da natureza? Acho impressionante a coincidência entre as palavras de Munch sobre o grito da natureza e as do crítico. E isso direcionou seu pensamento, como se a própria natureza tivesse sugerido esse nome para ele. Primeiro, ele mudou o nome para Grito da Natureza, não do homem, repare. Depois, para ampliar a interpretação e estimular debates sobre a natureza do grito, deixou só o grito. Há uma teoria de que na margem oposta havia um matadouro, e o personagem tapava os ouvidos para se proteger dos gritos dos animais. Mas essa ideia me parece ridícula. Primeiro descobrimos que nenhum grito foi planejado na criação da obra. Em segundo lugar, não havia nenhum amante dos animais no século XIX. Os animais eram comida, e qualquer um que defendesse um tratamento humano para a comida seria imediatamente internado em um hospício. Não há nenhuma evidência de que Munch tenha sido o primeiro ativista do Greenpeace do planeta. Há também outra suposição, que havia um hospital psiquiátrico nas proximidades, e os gemidos dos pacientes mentais ecoavam sobre o rio. Isso soa dramático, considerando a história de Munch e sua família. Era um hospital ou câmara de tortura da Inquisição? Além disso, amplificadores de som não existiam naquela época. E dificilmente os pacientes eram alinhados contra a parede para gemerem um pouco para Munch. No entanto, não foi só o escândalo, a doença do artista e o sucesso da imagem que tornaram o grito de Munch uma estrela. Esta pintura se tornou praticamente a primeira tela expressionista e, posteriormente, o cartão de visita do expressionismo, abrindo as portas para uma nova maneira de pintar. Mas isso não é tudo. Veja o que vem a seguir. Diversos acontecimentos vão ampliar a fama de O Grito até que a pintura ofusque o artista e se torne sua única obra conhecida pelo público. Em 1900, Edvard Munch adoece e é internado em uma clínica para transtornos mentais, o que aumenta o mistério de O Grito. E em 1908 é lançado o livro do psiquiatra alemão Heinrich Stadelmann, Psicologia e Arte, no qual o autor investiga a influência do equilíbrio mental na criatividade. Na capa usaram O Grito, que desde então virou símbolo de sofrimento mental. Na década de 1960, soube-se que militares americanos usavam napalm no Vietnã, destruindo vilarejos civis inteiros. A informação chocou a sociedade americana e provocou protestos em massa, dos quais um dos símbolos se tornou o grito.
A imagem da pintura aparecia em cartazes, camisetas e por toda parte. Em 1961, o grito apareceu na capa de uma revista como ilustração de um artigo sobre a ansiedade na sociedade americana e em 2008. Os psiquiatras Daphna Simeon e Jeffrey Abrugel, no livro A Sensação de Irrealidade, consideraram o grito uma ilustração do inferno, do distanciamento do mundo vivido por quem tem síndrome de despersonalização. Em 1996, foi lançado o primeiro filme da franquia Pânico, em que um serial killer de preto e máscara branca assustadora matava estudantes em um tranquilo subúrbio americano. A máscara do assassino, segundo o próprio diretor Wes Craven, foi inspirada na pintura de Munch. Essa máscara se tornou a fantasia de Halloween mais popular do mundo. A pintura foi roubada 2 vezes em 1994 durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Lillehammer. 2 ladrões invadiram a Galeria Nacional de Oslo e roubaram o grito, deixando um bilhete: "Obrigado pela má segurança". Durante as Olimpíadas, a pintura foi levada ao 2º andar e a segurança enfraqueceu. Os ladrões exigiram um resgate ridículo de $1 milhão, mas logo foram encontrados e presos. Em 2004, a versão de Edvard Munch, de 1910, e a Madonna foram novamente roubadas. 2 ladrões mascarados entraram no museu em plena luz do dia e levaram o quadro. Um visitante conseguiu fotografar os ladrões correndo para o carro e logo eles foram presos, mas as pinturas desapareceram. Todos esses acontecimentos sempre foram acompanhados de muita agitação. Com cada evento, o grito de Munch ganhava mais notoriedade, destacando-se entre outras obras incompreensíveis ao público por sua autoridade e inviolabilidade. Em 2012, a versão em pastel de O Grito foi vendida em leilão por um recorde de $120 milhões. Na época, nenhuma pintura havia sido vendida tão cara. Hoje, a mais cara é Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, vendida em 2017 por $450 milhões. Assista ao meu vídeo sobre as 10 pinturas mais caras do mundo. O link estará na descrição. Como podem ver, amigos, a pintura sempre esteve cercada de polêmica ao longo da história. A imagem acabou sendo tão impactante que foi reproduzida e reinterpretada de centenas de maneiras diferentes, desde novas obras de arte até emblemas e emojis. E agora, sabendo toda a história da criação da pintura, nós podemos afirmar com bastante confiança que a razão da popularidade de O Grito de Munch está não tanto em seu valor artístico ou estética, mas sim na força da imagem criada por Munch. O primeiro logotipo do terror do mundo, o primeiro emoji, incrivelmente simples, compreensível e memorável. Você conseguiria desenhar de memória a expressão da Mona Lisa? Provavelmente não, mas aposto que conseguiria a de O Grito. E não é o drama das linhas ou a escolha das cores, como afirmam os estudiosos da arte, que desempenham o papel principal aqui, mas sim um achado visual de sucesso que se encaixou perfeitamente em uma campanha publicitária feita de escândalos, roubos e loucura. Mas se hoje em dia, em nosso tempo, algum artista pintasse O Grito, ele conseguiria se tornar uma estrela do mundo da arte? Nenhuma chance. Para isso, ele teria que ter nascido 150 anos atrás, quando a arte acadêmica se agarrava desesperadamente ao seu legado e teria que ter coragem para ir contra a corrente e enfrentar críticas severas.